Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar com a nossa série de vídeos falando sobre os imperadores de Roma. Desta vez falaremos dos imperadores de Vetrânio, a Magno Máximo. Vamos para o vídeo. A segunda metade do século IV d.C. marca um momento decisivo da história do Império Romano. Após as reformas de Constantino I, os imperadores lidaram com conflitos religiosos, ameaças bárbaras, divisões políticas e revoltas internas. A monarquia romana tornou-se cada vez mais influenciada pela Igreja, ao mesmo tempo que enfrentava sua fragilidade estrutural. A seguir, destacam-se os principais imperadores deste conturbado período. 71º, Vetrânio, 350. Nome completo: Vetranius. Origem: Ilíria. Título: Augusto brevemente. Vetrânio foi um experiente oficial militar proclamado imperador pelas legiões da Ilíria, após o assassinato de Constante I e a ascensão do usurpador Magnécio. Sua aclamação foi apoiada inicialmente pela imperatriz Constância, irmã de Constantino I, como uma estratégia para conter o avanço de Magnécio. Contudo, logo ficou claro que Vetrânio não possuía ambições imperiais próprias. Em um encontro diplomático com Constâncio II, Vetrânio foi convencido a abdicar pacificamente. Retirou-se da vida pública e morreu alguns anos depois. É lembrado como um raro exemplo de renúncia voluntária e pacífica no turbulento cenário imperial romano. 72º, Juliano, o Apóstata, 361 a 363. Nome completo: Flávios Cláudios Julianos. Origem: Constantinopla. Título: Augusto. Juliano era sobrinho de Constantino I e foi educado nos moldes helenistas. Nomeado César por Constâncio II, destacou-se como um comandante brilhante na Gália, especialmente ao repelir invasões germânicas. Em 360, foi aclamado Augusto por suas tropas, o que gerou um impasse com Constâncio. A morte deste, em 361, permitiu a ascensão pacífica de Juliano ao trono. Juliano ficou conhecido por sua tentativa de restaurar o paganismo e reverter a crescente cristianização do império, o que lhe rendeu o epíteto de o Apóstata. Embora respeitado como administrador e militar, sua política religiosa foi impopular entre cristãos. Morreu em 363 durante uma campanha contra os persas sassânidas, provavelmente atingido por uma lança em batalha. 73º, Joviano, 363 a 364. Nome completo: Flávios Jovianos. Origem: Singiduno, atual Belgrado. Título: Augusto. Oficial da Guarda Imperial de Juliano, Joviano foi aclamado imperador pelas tropas após a morte súbita de Juliano. Encontrando-se em território inimigo, negociou um tratado desvantajoso com os persas, cedendo fortalezas e territórios para garantir o retorno do exército romano. Restaurou o cristianismo como religião dominante e anulou os decretos pagãos de Juliano. Morreu repentinamente após apenas 8 meses de governo, possivelmente asfixiado acidentalmente por fumaça em sua câmara. Apesar do curto reinado, foi crucial na reversão do retorno ao paganismo. 74º, Valentiniano I, 364 a 375. Nome completo: Flávios Valentinianos. Origem: Panônia. Título: Augusto do Ocidente. Escolhido pelos oficiais do exército após a morte de Joviano, Valentiniano I estabeleceu um novo modelo administrativo, ao dividir o império com seu irmão Valente. Valentiniano governou o Ocidente, com sede em Milão e depois em Tréveris. Destacou-se como um defensor do cristianismo niceno, embora tolerante, e como um imperador militarmente ativo. Combateu alamanos, quados e saxões. Morreu de hemorragia cerebral durante uma violenta discussão com emissários bárbaros. Seu governo é lembrado pela firmeza e eficiência frente às ameaças externas. 75º, Valente, 364 a 378. Nome completo: Flávios Július Valens. Origem: Panônia. Título: Augusto do Oriente. Irmão de Valentiniano I, recebeu a porção oriental do império. Valente era um ariano convicto, o que gerou tensões religiosas com cristãos ortodoxos, nicenos.
enfrentou rebeliões internas como a de Procópio e resistiu às ameaças persas. Contudo, seu nome está associado à desastrosa Batalha de Adrianópolis, 378, contra os visigodos, na qual foi morto em combate. Essa derrota foi uma das mais graves da história romana e revelou a fragilidade do império diante dos povos germânicos. A morte de Valente sem herdeiro abriu espaço para a ascensão de Teodósio I. 76º, Procópio, 365 a 366. Nome completo: Flávios Procópios. Origem: Cilícia. Título: usurpador. Parente distante de Juliano, Procópio aproveitou-se da instabilidade inicial do reinado de Valente para se proclamar imperador em Constantinopla, com apoio de tropas e aristocratas descontentes. Controlou parte da Trácia e da Ásia Menor por cerca de um ano. Foi derrotado por Valente em batalhas sucessivas e capturado. Foi executado, e sua morte serviu como exemplo de punição exemplar contra rebeldes. Sua breve rebelião demonstrou a persistente instabilidade política no Império Oriental. 77º, Graciano, 367 a 383. Nome completo: Flávios Gratianos. Origem: Sirmium. Título: Augusto do Ocidente. Filho de Valentiniano I, Graciano foi proclamado co-imperador ainda criança, e assumiu o governo do Ocidente com a morte do pai. Foi um defensor fervoroso do cristianismo ortodoxo, retirou o altar da vitória do Senado romano, e recusou o título de Pontifex Maximus, tradicionalmente associado aos imperadores pagãos. Contudo, sua autoridade declinou após nomear Teodósio I como imperador do Oriente, e perder apoio militar. Em 383, foi deposto e assassinado por tropas leais ao usurpador Magno Máximo. 78º, Valentiniano II, 375 a 392. Nome completo: Flávios Valentinianos. Origem: Tréveres. Título: Augusto do Ocidente. Filho póstumo de Valentiniano I, foi proclamado imperador aos 4 anos de idade. Seu governo foi inicialmente dominado por sua mãe, Justina, e depois por ministros e generais. Enfrentou oposição dos senadores pagãos e embates com o bispo Santo Ambrósio de Milão, um dos maiores líderes da igreja cristã da época. Após a morte de Graciano, passou a governar sob tutela de Teodósio I. Em 392, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, possivelmente suicídio ou assassinato. Sua morte facilitou a usurpação de Eugênio no Ocidente. 79º, Teodósio I, o Grande, 379 a 395. Nome completo: Flávios Teodósios. Origem: Espanha. Título: Augusto do Oriente e do Império Unificado. Após a morte de Valente, Teodósio I foi nomeado imperador do Oriente. Sua missão inicial foi enfrentar os visigodos, que havia derrotado Valente. Após firmar tratados com eles, concentrou-se na unificação religiosa do império. Teodósio foi o imperador que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, por meio do Édito de Tessalônica, 380. Combateu heresias, proibiu cultos pagãos e consolidou a ortodoxia nicena. Após a morte de Graciano e Valentiniano II, enfrentou e derrotou Magno Máximo e Eugênio, tornando-se o último imperador a governar o Império Unificado. Morreu em 395, deixando o império dividido entre seus filhos, Arcádio, Oriente, e Honório, Ocidente. 80º, Magno Máximo, 383 a 388. Nome completo: Flávios Magnus Máximos. Origem: Espanha. Título: usurpador. Governou o Ocidente. Magno Máximo foi um talentoso general que, aproveitando a insatisfação militar com Graciano, foi proclamado imperador na Bretanha e Gália. Consolidou seu controle sobre o Ocidente e foi reconhecido por Teodósio I por um tempo. Contudo, ao invadir a Itália e forçar a fuga de Valentiniano II, violou o acordo com Teodósio. Foi derrotado em 388, capturado e executado. Sua usurpação é considerada a mais bem-sucedida do período, embora breve. Seu governo marcou uma tentativa de restaurar os valores tradicionais e o controle sobre o exército ocidental. O período entre 350 e 388 d.C.
foi de grande agitação para o Império Romano. Entre conflitos dinásticos, disputas religiosas e crises militares, destacou-se o fortalecimento do cristianismo como eixo político e social. Ao mesmo tempo, o Império começou a dar sinais irreversíveis de fragmentação. Figuras como Teodósio I consolidaram mudanças religiosas e estruturais que redefiniram o conceito de império, enquanto imperadores como Juliano e Magno Máximo representaram os últimos ecos de um passado pagão e militarista. Ao final deste ciclo, o império estaria definitivamente dividido entre Oriente e Ocidente, selando o início da transição para a Idade Média no Ocidente. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.